Boa noite a todos. Boa noite. Espero que estejam todos bem. Eu também, graças a Deus. É sempre bom estar aqui nessa casa de oração, abraçando essa oportunidade de podermos estar juntos, aprendendo sobre o Evangelho de Jesus. Porque é o Evangelho de Jesus que vai trazer a cura que todos nós queremos, a felicidade que todos nós queremos, a partir do momento que buscamos a nossa transformação moral, buscando domar as nossas más inclinações. Aí sim, a felicidade virá. Então basta com que acreditemos e nos esforcemos e principalmente nos sacrifiquemos. O tema ele é bem abrangente, Adoção e aborto. E também um tema forte. Por isso que nós devemos ter cuidado com as palavras, com temas como estes. Como com todos os temas na vida, nós precisamos saber como usar o verbo, porque o verbo mata. Nós precisamos entender isso. O verbo ele pode matar muitas oportunidades em nossas existências, com as nossas famílias, em nossos relacionamentos, em nossos trabalhos e na religiosidade também, que visa nos ensinar a como caminhar no dia a dia perante os nossos semelhantes, aprendendo a respeitar a lei de sociedade que o livro dos Espíritos vem nos dizer, que para que nós consigamos a nossa evolução espiritual, nós precisamos conviver, nós precisamos nos reeducar. E Deus, pensando justamente nisso, Ele nos auxilia através do próprio ser. Então é o ser educando e reeducando o próprio ser. Funciona desta maneira. É por isso que eu acho muito interessante algumas palavras que os indianos costumam dizer. Eles dizem assim: eu vejo Deus na minha esposa, eu vejo Deus no meu esposo, eu vejo Deus no meu trabalho, eu vejo Deus nas oportunidades, eu vejo Deus nos meus filhos, eu vejo Deus nos meus pais. Olha que bênção! Porque Deus está em todos eles, a partir do momento que estes abrem os seus corações para as leis de Deus, para os ensinamentos de Jesus e os praticam. Porque nós também devemos lembrar do seguinte: assim como nós podemos ser enviados de Deus, ministros de Deus, nós podemos também ser ministros das sombras. É só lembrar quando naquele momento, Jesus pergunta aos discípulos: quem dizem que eu sou? E os discípulos dizem: todos os profetas, João Batista, ou Elias. Eles falam tudo, E aí aí Jesus pergunta de novo: mas quem dizes que eu sou? E vocês? Quem dizes que eu sou? Aí Simão Pedro toma a palavra e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz assim: disseste bem, eu sou o Cristo. E quem o inspirou foi meu Pai que está nos céus. Olha só, diz que ele foi inspirado por Deus, pela espiritualidade maior. Mas também teve um momento que Jesus disse assim, que o Filho do Homem, ele precisaria se entregar, ser crucificado, ser preso. Olha só. E aí Simão Pedro, em um momento, tomou a palavra de novo e diz assim: não, mestre, você não vai fazer isso. Nós vamos fugir, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí Jesus vira para ele e diz assim: afasta-te de mim, Satanás. Olha que interessante. O que ele quis dizer naquele momento? Que Simão Pedro estava sendo influenciado por espíritos que queriam estragar a missão de Jesus. E assim nós também somos no dia a dia, conforme as nossas inclinações. Então é por isso que nós devemos sempre orar e vigiar, buscar seguir as leis de Deus e domar as nossas más inclinações. Porque aqueles espíritos levianos, inimigos do passado, e muitos que se simpatizam conosco, muitas vezes vão aproveitar as brechas de nossos vícios para ali buscar
nos incentivar a fazer coisas que não são boas. Então, por isso que essa religiosidade que nós buscamos nessa casa é uma bênção para todos nós. Mas vamos agora entrar diretamente ao assunto, começando primeiro pela adoção. De certa forma, o que eu vou falar agora serve para os dois e depois eu especifico. Nós somos espíritos imortais, filhos de Deus. Não somos seres carnais, mas estamos usando uma roupa carnal, um veículo. O espírito, ele pilota esse veículo, ele dirige esse espírito, ele está aqui. Tá? Como um homem dirige o carro, mas o homem não é o carro. Olha só que interessante. Ele vai sair de dentro do carro em algum momento. Ele entra e sai em algum momento. Assim como nós também entramos neste corpo no momento da reencarnação, habitamos esse corpo, começamos a pilotá-lo, a dirigi-lo. Tanto que é muito interessante essa coisa de pilotar e dirigir, eu uso esse termo. Eu lembro que quando eu era pequeno, novo mesmo, eu tinha alguma dificuldade de andar e caminhar, eu trombava nas coisas. Significa habituando ao corpo. E depois, com o tempo, quando a gente é adulto, a gente faz cambalhota com o corpo. Significa, já estamos domando esse veículo. Assim como quando nós começamos a dirigir, fazemos aula, nós apanhamos um pouquinho da direção, não é? E aí depois a gente já doma melhor isso. Assim também é com este corpo físico e partindo para todas as fases da vida. Como espíritos imortais, nós nascemos simples e ignorantes. Quer dizer, nós nascemos sem ciência alguma. Sem ciência alguma. Tal qual os animais mesmo. Totalmente irracionais. Naquele momento, nascemos daquela forma. Mas nós somos os seres inteligentes da criação. Quer dizer, nós somos perfectíveis, nós evoluímos a partir do momento que nós vamos tendo contato uns com os outros e vivenciando em planetas como a Terra, por exemplo, né? Porque nós somos seres racionais. Só que nós precisamos reencarnar, nós precisamos habitar esse corpo e conviver uns com os outros. Deus optou por essa maneira, né? Para que fosse dessa forma. E Ele também criou um estilo de viver humano no qual fortaleceria laços para aproximar uns aos outros. Como que seria essa ideia? Se nós, por exemplo, fôssemos somente um tipo de ser humano, somente o homem, somente a mulher, ou somente um ser parecido com os dois, só aquele ser, não teria essa diferença de gênero. Este ser, talvez, ele não buscaria a família. Porque cada um, não iria nascer um do outro, então nós seríamos muito mais individualistas do que somos hoje. Mas Deus, pensando nisso com toda a sua sabedoria, Ele fez dois gêneros, masculino e feminino, homem, mulher, A partir disso, pensando que na união dos dois. E principalmente fez com que nós nascêssemos na forma humana uns dos outros. Olha que interessante. Para que também? Para aproximar ainda mais os laços. Porque senão, apesar que os animais dão assim uma lição de muito amor e carinho com os seus filhotes, com as suas crias, Mas nós, seres humanos, parece que nós divergimos tanta coisa, parece que os animais têm tantas coisas a nos ensinar, apesar de irracionais, porque até nos dias de hoje, nós temos coragem de colocar um bebê numa lata de lixo. Até os dias de hoje acontece, coisa que os animais não fazem, independente das dificuldades, independente. Eu vi um vídeo muito bonito, onde que, para salvar... É aquele animal que parece um cabrito, mas ele não é bem um cabrito. Que o macho tem uns chifres grandes e a fêmea não tem chifres. É um bichinho que tem pernas grandes. Aquele desenho da Bambi, é aquele animal lá. Bambi, qual é o nome do animal? A Bambi é que animal? Alguém lembra? Um cervo, Então, aí eu lembro desse vídeo, assim, ao vivo mesmo, filmar ao vivo assim acontecendo. A filhote ia ser devorada por um animal, a mãe entra no meio. E aí então, o servo mãe entra no meio. A mãe acaba sendo, ali, ia ser devorada, já começou a ser mordida e foi derrubada, para dar tempo do filhote fugir. Olha só.
Os animais, em qualquer situação, eles estão pelos seus filhotes. Eles não abandonam. Em qualquer situação de dificuldade, diferente do ser humano. Qualquer dificuldade financeira, material, psicológica, o ser humano já abandona os seus filhos. Ele já faz dessa maneira. Olha que interessante, né, nós compararmos isso. Mas lembrando, sendo espíritos imortais, porém nascendo simples e ignorantes, precisamos uns dos outros. Aí Deus pensando nisso, porque nós somos uma família maior de espíritos. Todos nós somos irmãos em Deus, nascemos de Deus, né? Temos essa paternidade. Mas Deus, visando fazer com que nós nos aproximemos mais e que estivéssemos uns pelos outros, criou essa família consanguínea. Olha só que interessante, né? Criou essa família, para que nós abraçássemos uns aos outros como nosso. Ainda na nossa imaturidade, é meu filho, é minha filha. Então eu tenho que cuidar, né? Olha só. Certo? Sendo dessa maneira, nós sabemos que o espírito ele só evolui passando por essas convivências e através das existências, através da pluralidade das existências. Então precisa reencarnar várias vezes. E cada existência é uma bênção para o espírito. Cada existência vai fazer com que ele consiga domar suas más inclinações, superar as imperfeições do passado, vencer os seus vícios e se elevar em virtudes. Nós sabemos disso. Então, sabendo que Deus age no ser através do próprio ser, quando os pais buscam educar o seu filho da melhor maneira possível, eles estão ajudando a domar as suas más inclinações. Tá? Então é uma bênção quando nós entendemos isso e abraçamos a maternidade, a paternidade, sendo voluntário ou não. É a maior bênção. E uma bênção maior ainda, porque muitas vezes as pessoas às vezes criticam quem adota, né? Mas muitas vezes quem adota está tendo um esforço maior do que os próprios pais, né? Que às vezes pensam em ter filhos, porque funciona assim: quem pode ter filhos biologicamente falando, nasceu saudável para isso, não é estéril, é mais fácil. Mas para quem não é fértil e quer ter filhos, é mais difícil, tem de adotar. Porque muitas vezes a fertilização não dá certo. Então aqueles que adotam estão fazendo um esforço muito maior nesse planejamento de ter filhos do que os que podem ter filhos. Porque sabem de muitas coisas que podem vir como consequências. O filho vai crescer, vai saber que aqueles ali são pais adotivos, vai querer saber dos pais, vai questionar a educação dos pais adotivos. Em algum momento vai dizer: vocês não são meus pais. E tem toda uma leva também de rebeldia que aquele menino ou menina traz consigo. Então, peraí, se eu sou adotado, fui abandonado. Por que eu fui abandonado? Fica na cabeça dos filhos. Por isso que eles querem ir atrás dos pais. Por que eu fui abandonado? Por que eu fui deixado para adoção? Então não é fácil, né? Então, para os dois, tanto que tem filhos biologicamente falando e que são adotados, estes pais, a partir do momento que eles abraçam seus filhos com todo o coração, eles estão fazendo o quê? Amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, buscando fazer ao outro o que gostariam que lhe fosse feito. Eles estão entendendo que estamos aqui uns pelos outros, que eles estão ajudando aqueles ali que estão agora como seus filhos, genuínos ou adotados, né? Mas o que importa é que abraçam essa causa. E nos tempos atuais, nós temos também outras formas de adoção informal, né? Que é bom nós também retratarmos as atualidades. Não podemos ficar só presos em exemplos passados, né? Hoje em dia, principalmente hoje nos tempos atuais, onde que a libertinagem está em alta, a liberdade sexual, né? Deixando para trás as responsabilidades em saber que libertinagem traz consequências, o que acontece? Está muito comum gravidez indesejada, não planejada. Está muito comum isso. Hoje nós vemos com tantas facilidades pais caminhando com seus filhos e a mãe não está do lado.
Mães caminhando com seus filhos e o pai não está do lado, por causa justamente dessa libertinagem, né? Do fato de não escolhermos o parceiro para casamento, mas é para quê? Para as festas vãs da vida material. Aí acaba vindo o quê? A gravidez, né? E muitas vezes quem sofre mais as consequências são as mulheres com isso. E consequentemente o que acontece também? Pelo fato de ser relacionamentos mal resolvidos, muitas vezes essas pessoas não estão preparadas para ser mães ou pais. O pai, na maior parte das vezes o homem, às vezes abandona mesmo, né? E a mãe tem que ficar ali. Quando não opta pelo aborto, mas eu vou chegar lá. Primeiro caso da adoção. Aí o que acontece na maior parte das vezes com esses filhos? Os pais usam, né? Tá certo que muitas vezes são válidos, mas muitas vezes são desculpas, que precisam trabalhar noite e dia, né? E que precisam viver. Usam esse termo. Mas eu quero viver, tem que ficar cuidando de filho? Nós ouvimos muito isso. Agora tem que ficar cuidando de filho? Mas o que nós não entendemos ainda, vou dar um adentro nesse viver, que nós devemos viver em espírito e não materialmente falando. A partir do momento que tem filho, tem de viver sim para os filhos, até eles serem donos dos próprios narizes. Então não tenham filho, não tenhamos filhos, senão vamos ter responsabilidade para com eles, que não tenhamos. A partir do momento que teve, que tem de parar tudo e lembrar de uma coisa: agora é para os filhos. Eu tenho de viver para os filhos, essa é a meta e é isso que Deus espera de nós. Mas nós sabemos que não acontece. Não acontecendo, quem que acaba adotando estes meninos involuntariamente e ao mesmo tempo obrigados, porque não tem outra coisa para fazer, não tem outra coisa, senão os pais vão abandonar, vão dar para adoção ou vão ficar presos em casa, né? Os avós. Os avós acabam adotando estes meninos, né? Mérito para eles, para esses que abraçam, mesmo agora maduros, já tiveram de educar os filhos, mas agora vem mais isso, ter de educar os netos também. Para Deus é um mérito grandioso e um desmérito para os pais biológicos, mas para os avós é um mérito grandioso. Os pais será cobrado a seu tempo o fato de estarem relegando a educação de seus filhos. Mas como nós estamos falando de adoção, então é um mérito para esses que adotam também de uma forma informal os avós, tá? Por mais dificuldades que eles vão ter, e sabem disso, apesar de todo o carinho que muitas vezes o neto tem para com seus avós, um momento eles também vão ser rebeldes. Por que meus pais não estão presentes? E aí quando os avós tentam educar, os netos vão dizer: ó, você não é meu pai, você não é minha mãe, são meus avós. E também pode acontecer desses filhos se extraviarem algum motivo, desses netos se extraviarem, ou fazer coisas erradas. Lá vem os pais biológicos que não estão presentes e vão dizer: ó, vocês não estão educando bem meus filhos, como se fosse obrigação deles. Ainda acontece isso, não é? Então também é muito difícil para os avós que adotam seus netos. Mérito deles se eles abraçam com carinho, com amor e dedicação, como se fossem seus filhos. Lembrando que fora da caridade não há salvação. Se eles ainda puderem fazer alguma coisa, que façam, né? E tem uma outra forma de adoção também, que também vem através do fato, como eu disse, de nós não nos resolvermos com os nossos parceiros, se através da libertinagem, das festas vãs, né? E aí o que acontece? Vem esses filhos e, como eu disse, mãe com seu filho do lado, sem o pai. Pai com seu filho do lado, sem a mãe. Mas em algum momento estes vão se consorciar com outros. E aí vão vir madrastas e padrastos, não é? Ambos também não deixam de estar fazendo uma espécie de adoção informal. Também estão abraçando estes como pais ou mães adotivos. E se eles buscarem dar o melhor de si, porque também é muito difícil, é uma situação também que é complicada, porque não são filhos deles. Em algum momento, todos eles já ouviram essa frase: você não é minha mãe, você não é meu pai. Acontece isso.
Sem dizer também a rebeldia que vem do fato de que o relacionamento do pai e da mãe biológico não deu certo. Então também fica essa rebeldia. O filho que está com a mãe, uma hora vai dizer, eu quero ir morar com meu pai. O padrasto tem de ouvir isso, né? O filho que está com o pai, um dia vai dizer, eu quero ir morar com a mãe. A madrasta vai ouvir isso. Então não é nada fácil. A adoção em todas essas categorias que eu disse, tá? Mas é uma bênção para aqueles que buscam se espiritualizar e abraçar essa causa de ajudar uns aos outros. Porque nós estamos aqui sim uns pelos outros. E quanto mais nós compreendemos isso, mais nós nos elevamos. Quanto mais entendemos o sentido de renúncia, mais nos elevamos. E é para isso que a doutrina espírita traz tantos aprendizados para nós, porque no momento aqui eu estou passando a minha interpretação da doutrina espírita, baseada em Kardec e Chico. Mas está tudo aqui marcado. Se alguém perguntar, eu vou lá e mostro. Está aqui. Tá? Está aqui no Evangelho, marcado. Livro dos Espíritos, Evangelho, Pão Nosso, né? Todos dando uma referência. Ainda tem um livro também que está servindo como referência para o que eu ainda vou dizer. Por exemplo, o exemplo que nós temos de Maria de Magdala, lá no livro Boa Nova. É muito lindo, muito bonito, na qual ela tem a sua conversa com Jesus. Mas antes disso, ela era tida como uma mulher impura na sociedade, uma mulher que deveria ser pedrejada. Maria de Magdala sabia disso, e talvez até em sua consciência, como está lá no texto, ela desejava isso. Por quê? Porque ela era uma mulher infeliz. Ela não queria aquela vida, mas foi o que sobrou para ela. Ela queria ser mãe e estar em um relacionamento com o homem que ela amava. E não pôde ser assim. Então ela saiu pela vida e se tornou uma mulher da vida. Como nós conhecíamos antigamente, até nos tempos atuais, ainda se usa esse termo. Mas ela se encontra com Jesus. Jesus tem uma conversa com ela muito amável, com muita misericórdia, piedade da parte de Jesus, né? E aquilo tudo emociona Maria, onde que ela lava os pés de Jesus com o seu perfume mais caro, derrama todo ele ali, simbolizando que não, naquele momento, nas condições que era antes, ela não se deitaria mais com nenhum homem. E a partir daquele momento, ela buscaria seguir uma vida cristã. É o que ela promete para Jesus, que ela iria se sacrificar ao máximo, estar pelos desválidos, pelos miseráveis, pelas mulheres que tinham a condição como ela tinha, que estavam na mesma condição, pelos leprosos, tanto que acaba se concretizando, né? Para quem sabe a história. Porque Jesus propõe para ela a redenção, auxilia ela naquele momento, afasta os seus obsessores, mas ao mesmo tempo promove para ela a redenção. Assim como fez com a mulher adúltera, quando disse para ela assim, cadê os seus acusadores? E a mulher adúltera diz assim, não estão mais aqui. E ele diz assim, então nem eu a acuso. Porém, estou acrescentando porém, que é como se estivesse ali na fala de Jesus. Que Jesus me perdoe por estar querendo acrescentar algo na fala dele. Mas é como se tivesse um porém, não erres mais. Olha só. Ao mesmo tempo dizendo para Maria de Magdala, propondo para ela sua redenção, sugerindo para ela abraçar os seus filhos, que ela seria uma mãe muito carinhosa, né? E ela diz assim, aqui nós vemos o sofrimento dessa mulher, quando ela diz assim, vou usar esse termo pesado, para vocês entenderem o sofrimento dela, desgraçada de mim, que não posso ser mãe. Aí Jesus explicou para ela que o verdadeiro sentido de mãe não é só daquela que abraça os que são consanguíneos, os que são do seu sangue, mas daquela que entende toda a humanidade, todos os próximos, todos os seus semelhantes, como seus filhos. Olha só, isso entra na mente de Maria de Magdala, né? E tanto que o Livro dos Espíritos vem confirmar isso, que onde que ele vem nos dizer ali, que a missão da mulher é igual ou maior do que a do homem. Maior do que a do homem. Por quê?
porque é ela que lhe dá os ensinamentos iniciais que todo espírito precisa ter. Eu gostaria de usar o termo realmente que ele usa. Deixa eu ver se eu separei aqui. Vamos dizer assim, eu não lembro onde que eu pus, aqui eu separei, mas não lembro qual é, mas é como se ele dissesse assim, porque é a mulher que lhe ensina os primeiros passos. Entenderam o sentido? Então por aí nós vamos compreendendo a bênção que é ser mãe. Tá? E Maria de Magdala, depois que Jesus desencarna e vai para o encontro com nosso Pai, e os discípulos a abandonam, porque a achavam impura, e por ser mulher também, que ela não era digna de caminhar entre eles, ela caminha sozinha e desolada. E quando ela está em uma praia, chorando ali, o fato de estar abandonada, de se achar abandonada, né? Ela vê passando um grupo de leprosos. É como aqueles insights que nós temos em algum momento, que quando a gente atende, a gente consegue fazer algo, né, que adiciona valores em nossas vidas. Né? Ela tem um insight na hora, vê os leprosos. É como se ela dissesse assim: meus filhos, é eles que eu tenho de abraçar. E ela os abraça, e ela os auxilia. E todos os ensinamentos que Jesus lhe proporcionou, que ela lembrava, ela sentava e passava para todos. Olha que bacana isso, né? Que bonito isso. E buscava cuidar de suas feridas. Olha só, né? Cuidar das feridas de um leproso. Né? Tem muitas mães aí que não se aventurariam, né? Que muitas até abandonam filhos saudáveis, imagina não saudáveis, e ela faz isso. E aí depois de um certo tempo, estando com esse grupo, porque sempre antes ela dizia assim, passava os ensinamentos para os leprosos e dizia assim: vós leprosos, né? Mas aí em um momento, tomando banho em uma cachoeira, ela percebe uma marca em si, né? E aí então ela percebe, né? E quando ela está agora junto com eles de novo, quando ela estava passando os ensinamentos de Jesus, não mais ela dizia vós leprosos, agora ela usava o termo nós leprosos. Olha que lição bonita, mas ao mesmo tempo difícil. Por que ela teve de aprender mãe numa situação extrema? Porque ela teve antes condições de aprender a ser mãe em condições mais fáceis. Mas como muitas pessoas de hoje, vai estragar o meu corpo, vai estragar a minha oportunidade profissional e o meu sucesso. Tem condições de ter e não tem. Mas aí então, quando realmente vier no coração o entendimento de que ser mãe na terra é ser uma co-criadora e ser pai co-criador com Deus, quando vier essa vontade de entender realmente que todos nós devemos participar disso, aí talvez vai ser uma situação mais complicada e mais difícil. Olha só como que funcionam as coisas, né? E apesar de tudo que eu já disse sobre adoção, nós já vimos a importância de nos abraçar como filhos. De nos abraçar como filhos e de nos reeducar e caminharmos juntos, ora pais com seus filhos, ora os seus filhos para com seus pais já velhinhos, buscando cuidar destes. É a maior bênção que existe. Por aí nós já vemos o tanto que o aborto é criminoso. Por aí nós já temos uma ideia disso, tá? Por aí nós já temos uma ideia disso. E o Livro dos Espíritos vem nos dizer que é um crime este aborto, independente da situação, independente. Mesmo da mais fácil, entre aspas, onde que a pessoa não quer estragar o seu corpo, tem todas as condições materiais para ter um filho, mas não quer estragar o corpo, nem seu sucesso material naquele momento. Até mesmo uma situação de estupro. Que vamos supor que essa pessoa que tem boas condições, tem um filho, ou melhor, tem a concepção, mas não quer seguir com aquilo, para não atrapalhar o seu corpo ou o seu sucesso profissional, e acaba abortando. Assim também como ao extremo, em caso de estupros, por mais difícil que seja. Só que nós temos de entender o seguinte: o que vale para Deus é o mérito.
Quanto mais a pessoa se esforça, independente da dificuldade, mais mérito ela tem para com Deus. Quanto mais a situação for difícil, mais mérito essa pessoa tem para com Deus. E às vezes muitos vão dizer assim: mas para homens é muito fácil ditar as regras ou as leis para impedir o aborto, sendo que o corpo é da pessoa, o corpo dela, né, regras dela, né? E sem dizer, tira o direito dela viver, ela não quer ter filhos agora, né? Muitos dizem assim. Só que é porque muitos de nós não estamos informados das leis divinas, dos ensinamentos que regem toda a vida. Este é o problema, não estamos informados. Porque nós já começamos errando assim, quando batemos no peito e dizemos: corpo meu, regras minhas. Corpo não é meu. O mundo não é meu. As coisas materiais não são minhas. Tudo me é emprestado. Tudo aqui é como uma empresa ou como uma faculdade que ali tem toda a sua estrutura para dar curso, né, para a pessoa que vai lá, que quer fazer aquele curso, aquela faculdade. A faculdade não é dele, mas ele é um usufrutuário da faculdade, tem a oportunidade de fazer o curso. Assim como nós temos a oportunidade de fazer o curso, né, da angelitude do Espírito, da evolução do Espírito. Estamos nessa escola matriculados. Tudo aqui nos é emprestado. Assim como muitas vezes também no curso que vamos, eles nos emprestam um uniforme, né? Nós também temos o corpo como um uniforme que precisamos vestir para estar aqui na Terra. Também nos é emprestado. Tá? E mesmo se essa regra fosse válida, corpo meu, regras minhas, a partir do momento que é uma concepção, está começando a formação de um outro corpo, de um outro ser, que não é meu, se fosse seguir essa regra. Corpo meu, regras minhas. O corpo que está ali dentro agora não é meu, não me pertence. Eu não posso ditar as regras que vão ali culminar com a vida daquele ser. Não posso. Tá? E a partir do momento, por isso que é interessante informação. Levarmos informação para todos. As casas religiosas, né? As que buscam informar, todas as religiões buscam informar nesse sentido, da valorização da vida. É o primeiro direito do ser humano. A partir da concepção, já está assegurado o seu direito. E todo aquele que vai contra e culmina com a sua morte é assassinato perante Deus. Pode não ser perante as leis dos homens, mas para Deus o é. Porque está impedindo de um ser nascer e, com o auxílio dos pais, bons pais, poderia superar as más inclinações do passado. Assim como nós vemos lá no livro Obras Póstumas, onde que ali ele nos dá um exemplo, vou falar a grosso modo, de como que funciona a evolução humana, né? A partir de um homem que tinha muitos delitos, um homem que era assassino, violentador, ladrão, entendia tudo errado da vida. Mas ele foi passando pela pluralidade das existências. As existências seguintes vão ensinando-o. Aí antes era assassino. Depois, só em algum momento de dificuldade extrema que talvez em existências seguintes ele tiraria a vida de alguém, mas continuaria sendo ladrão. Depois, em existências seguintes, a vida ensinando, passando por bons pais, a vida ensinando a todo momento, ele já não era mais assassino, já não era mais um grande ladrão, mas um pequeno ladrão. Depois, com existências seguintes, já não era assassino, já não era violentador, já não era ladrão, mas ainda tinha pequenas inclinações. A gente fala pequenas, mas podemos ter como grandes também. Porque dependendo da traição, trair uma esposa ou um esposo, na minha opinião, é uma grande traição. Está traindo uma pessoa que está ali convivendo com ele, constituindo uma família juntos. Né? Mas vamos supor, entre aspas, pequenas inclinações, que é maledicências, né? Ingratidões, traições, entre tantas outras coisas que fazemos, levar vantagem em cima do semelhante. Então este homem ainda era desse jeito. Vem reencarnações seguintes, ele se torna um bom homem. Como nós temos exemplos, nós conhecemos pessoas assim, não é um Chico Xavier da vida, não é um Bezerra ou Eurípides Barçanufo da vida, mas já é um bom homem, já é uma boa mulher. Olha só, já abraçam o verdadeiro sentido
de viver uns pelos outros, de amar a Deus sobre todas as coisas. Quando diz amar a Deus sobre todas as coisas, é Deus em primeiro lugar. É a religiosidade em primeiro lugar. E aí quando diz, deixa eu ver o meu horário, e aí quando diz amar ao próximo como a si mesmo, porque este é o maior mandamento que Jesus vem nos trazer. E ele diz que um está ligado ao outro. Não basta amar a Deus sobre todas as coisas e não estar nem aí pelo seu semelhante. Não basta estar aí pelo seu semelhante e ignorar a Deus. Então nós temos de seguir essas duas leis. Amar a Deus sobre todas as coisas, então Deus em primeiro lugar. A religiosidade, os ensinamentos de Jesus em primeiro lugar. É o que nós devemos trabalhar com todos os que nos rodeiam, e principalmente comigo, com o meu corpo e em espírito. Né? Antes eu usava muito o termo meu espírito, né? Só que na realidade eu não tenho um espírito, eu sou um espírito. Eu tenho no momento emprestado um corpo físico e as oportunidades à minha volta. Né? Então, este ser, que a partir do momento que põe Deus em primeiro lugar, agora vem o segundo. Colocar o quê? O semelhante em sequência. Então, primeiro Deus e o meu semelhante em segundo. Tá? Porque com o meu semelhante eu agrado a Deus. Tá? E nada mais fazer, primeiramente, naturalmente falando, para a família. Não é assim? Para o cônjuge, para o esposo, para a esposa, para os filhos, para os pais. Tanto que o livro dos Espíritos vem nos dizer que todos nós temos direito à propriedade perante Deus. Aquela propriedade que buscamos na terra honesta. Nós somos usufrutuários dela. Nós podemos correr atrás, sim, de bens materiais, de oportunidades profissionais. Mas buscando este conteúdo, primeiramente em família, buscando fazer o bem mútuo familiar e, em sequência, né, o bem mútuo com a comunidade. Olha que interessante. Né? Primeiramente Deus, segundo família, entre aspas, terceira comunidade. Tá? Então nós devemos abraçar todos como irmão em Deus. Então só aqui, com todos esses ensinamentos que eu venho trazer, que está aqui no Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo e Chico Xavier, que nós sabemos que são ensinamentos válidos, cristãos, que estão para nos ensinar que nós devemos adotar, né, ou abraçar a filiação uns dos outros, auxiliando-nos nas nossas transformações morais, buscando domar as nossas más inclinações, porque é o único jeito de realmente progredir e alcançar a Deus e caminhar para Deus e caminhar para a felicidade do Espírito, que está na renúncia e no sacrifício de nós mesmos pelos outros. E só mais um adentro para finalizar, porque já está estourando o meu tempo. Como eu disse, às vezes muitas mulheres vão dizer, é fácil um homem dizer isso. Tá? Mas acontece que eu tenho consciência de uma coisa, a partir da doutrina espírita e do que eu acredito. É possível que eu já fui mulher antes, que eu já tive filhos, e que eu já aprendi esse sentido da maternidade, ou ainda vou aprender em existências seguintes. Porque quem é mulher hoje não quer dizer que sempre foi mulher, não. Quem é homem hoje não quer dizer que sempre foi homem, não. Porque está escrito aqui que nós temos de conhecer os dois lados para alcançar a nossa evolução espiritual. Conhecer o que é de homem e conhecer o que é de mulher. Então, se hoje as mulheres sofrem mais por causa disso, talvez antes sofreram menos e não valorizar a paternidade. Tal qual lá Maria de Magdala. E depois teve de passar por uma situação extrema, né, para alcançar a sua redenção perante Deus. Tá? Então, eu sei da realidade, ou pelo menos eu acredito nela, e eu prego ela, porque como eu disse, eu acredito do fundo do meu coração. Então não é porque eu sou homem que eu estou falando disso. É porque eu sei que se eu não passei por isso agora, já passei. E se eu não passei, eu também irei passar. Essa é a minha mensagem. Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho, né, dessa ideia de adoção e da ideia do aborto e de como que nós devemos lidar com isso perante
as leis de Deus, perante os ensinamentos de Jesus. Um abraço a todos. Obrigada, Alexandre. Deus te